Perto do Sol, um pequeno planeta esconde grandes segredos. Mercúrio, pequeno e quente, nos enganou por anos. Mas agora, as sondas espaciais descobriram surpresas estranhas. Elas parecem ter encontrado diamantes no planeta mais quente do nosso sistema solar. E isso é apenas o começo. O que pensávamos sobre o interior de Mercúrio está completamente equivocado. Há segredos muito grandes e muito estranhos lá. Por que Mercúrio é tão diferente dos outros planetas e que outros segredos ele está escondendo? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Reconhecendo o terreno. Mercúrio, o menor planeta do nosso sistema solar, há muito tempo tem sido objeto de fascínio para astrônomos e amantes do espaço. Sua paisagem misteriosa, escondida de nossa percepção por vários séculos, começou a ter seus segredos revelados somente quando a exploração espacial avançou significativamente. A jornada para desvendar o terreno enigmático de Mercúrio começou com a missão Mariner 10 da NASA, em 1973, e continuou com a sonda Messenger, em 2004. A Mariner 10, a primeira espaçonave a visitar Mercúrio, nos proporcionou uma primeira visão de perto deste mundo indescritível. Durante seus sobrevoos, ela capturou imagens que mostravam uma paisagem repleta de crateras e encostas estranhas, muito parecidas com a da nossa Lua. Esta missão revelou que Mercúrio tinha um exterior áspero e cheio de crateras, junto com um campo magnético surpreendentemente forte e um núcleo maior do que o esperado. Essas descobertas desafiaram o que os cientistas presumiam sobre a composição de Mercúrio. A missão Messenger, que é uma sigla para Superfície, Ambiente Espacial, Geoquímica e Órbita de Mercúrio, lançada 31 anos depois da Mariner 10, levou nossa compreensão de Mercúrio a novos patamares. Ao contrário de sua antecessora, a Messenger foi projetada para entrar na órbita de Mercúrio, permitindo um estudo mais abrangente do planeta. Durante sua missão, a Messenger tirou impressionantes 200.000 fotografias, revelando áreas de Mercúrio nunca antes vistas. Uma das descobertas mais intrigantes da Messenger foram os níveis estranhamente altos de cálcio e magnésio no lado mais escuro do planeta. Isso levantou dúvidas sobre os processos que poderiam levar a tais concentrações. Além disso, a missão descobriu que o campo magnético de Mercúrio era excepcionalmente forte nas regiões norte, o que é inesperado em comparação com outros planetas. Essas descobertas levaram os cientistas a perceber que a estrutura interna e o processo de formação de Mercúrio eram bem diferentes do que eles pensavam inicialmente. Na maioria dos planetas, como a Terra, os campos magnéticos são criados pelo movimento do ferro líquido no núcleo. No entanto, a estrutura interna peculiar de Mercúrio resulta em um comportamento magnético diferente. Mas o que faz o terreno de Mercúrio realmente se destacar não são apenas as crateras e encostas, mas também as condições extremas em sua superfície. Durante o dia, a temperatura em Mercúrio pode atingir escaldantes 430 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. À noite, ela despenca para temperaturas congelantes de menos 180 graus Celsius. Essa oscilação extrema de temperatura se deve à fina exosfera de Mercúrio, que mal consegue regular a temperatura ou reter o calor. Apesar dessas condições adversas, estudos recentes descobriram algumas características surpreendentes na superfície de Mercúrio. Em 2012, dados da Messenger revelaram evidências de atividade vulcânica, incluindo depósitos piroclásticos de vulcanismo explosivo. Esta descoberta desafiou a crença de longa data de que Mercúrio estaria geologicamente inativo. Ainda mais intrigante é que, em 2020, os cientistas anunciaram a descoberta de água congelada em algumas das crateras polares de Mercúrio.
Essas regiões permanentemente à sombra são frias o suficiente para preservar água congelada, mesmo em um planeta tão próximo do Sol. Essa descoberta criou novas dúvidas sobre o potencial de formas simples de vida existirem em Mercúrio. Poderia haver extremófilos como os seres vivos encontrados nos ambientes extremos da Terra, vivendo nesses refúgios gelados de Mercúrio? A missão mais recente até Mercúrio, a BepColombo, foi lançada em 2018 como um esforço conjunto entre a Agência Espacial Europeia e a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. Ela está programada para chegar a Mercúrio em 2025. Esta missão promete fornecer informações ainda mais detalhadas sobre a superfície de Mercúrio, incluindo sua composição química e história geológica. Desde seu campo magnético inesperadamente forte até a presença de água congelada, Mercúrio continua a nos surpreender, mas o que vamos explorar a seguir vai realmente te surpreender. Afinal, como um planeta tão próximo do Sol consegue ter anos mais curtos que um dia? Um ano mais curto que um dia. Quando pensamos em planetas, geralmente imaginamos eles girando em torno de seu eixo uma vez por dia e orbitando o Sol ao longo de um ano. Mas Mercúrio quebra esse padrão de uma forma fascinante. Neste mundo pequeno e castigado pelo Sol, um ano é na verdade mais curto que um dia. Vamos ver como isso funciona. Mercúrio leva apenas 88 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Essa jornada rápida torna o ano mercuriano muito mais curto que o nosso. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Um único dia em Mercúrio, isto é, uma rotação completa em seu eixo, leva impressionantes 176 dias terrestres. Isso significa que, em Mercúrio, um ano dura apenas metade de um dia. Essa situação incomum tem alguns efeitos realmente bizarros. Se você estivesse na superfície de Mercúrio, veria o Sol nascer e em seguida crescer gradualmente no céu à medida que se move lentamente pelos céus. Depois o Sol iria parecer parado, e em seguida começaria a retroceder por um tempo, voltando pela direção de onde veio. Essa dança estranha acontece porque a rotação de Mercúrio não consegue acompanhar sua órbita rápida. Mas por que Mercúrio gira tão lentamente? Os cientistas acreditam que isso se deve a algo chamado acoplamento de maré. Ao longo de bilhões de anos, a atração gravitacional do Sol desacelerou a rotação de Mercúrio. No entanto, ao contrário da nossa Lua, que está completamente acoplada pela maré da Terra, Mercúrio é afetado pelo que chamamos de ressonância orbital 3x2. Isso significa que ele gira 3 vezes para cada 2 órbitas ao redor do Sol. Os efeitos desse ciclo incomum de dia e noite na superfície de Mercúrio são extremos. O lado voltado para o Sol arde sob um calor intenso por meses sem parar, enquanto o lado noturno permanece na escuridão gelada por um período igualmente longo. Isso leva a algumas das variações de temperatura mais extremas do Sistema Solar. E sobre a atmosfera de Mercúrio ou a falta dela. É importante notar que a pouca atmosfera que ele possui é chamada de exosfera. Essa camada incrivelmente fina de gases é constantemente dissipada para o espaço e reabastecida por vários processos. O vento solar, o decaimento radioativo e até mesmo os impactos de micrometeoritos contribuem para manter a fina exosfera de Mercúrio. Observações recentes revelaram alguns componentes surpreendentes dessa exosfera. Em 2020, pesquisadores usaram dados da espaçonave Messenger para descobrir que a exosfera de Mercúrio contém mais vapor de água do que se pensava até então. Acredita-se que esse vapor seja criado quando o hidrogênio do vento solar se combina com o oxigênio nas rochas da superfície. Outro aspecto fascinante do ano curto e dos dias longos de Mercúrio é como isso afeta o campo magnético do planeta. Apesar de seu pequeno tamanho e rotação lenta, Mercúrio tem um campo magnético global, o que surpreendeu os cientistas quando foi descoberto pela primeira vez. Estudos recentes sugerem que o campo magnético de Mercúrio é gerado por um peculiar efeito dínamo em seu núcleo de metal líquido, algo que é impulsionado pelas características curiosas da órbita e da rotação do planeta. Este campo magnético, embora muito mais fraco que o da Terra, desempenha um papel crucial na proteção da superfície de Mercúrio dos fortes ventos solares. Sem ele, o vento solar eliminaria rapidamente a pouca atmosfera que Mercúrio tem.
A combinação da órbita rápida com uma rotação lenta também leva a algumas possibilidades interessantes de observação. Existem pontos específicos na superfície de Mercúrio chamados de polos quentes, onde o Sol parece parado no céu em determinados momentos. Esses polos quentes são onde o calor do planeta atinge seu ponto mais extremo. Por outro lado, há áreas próximas aos polos de Mercúrio que nunca recebem luz solar. Essas regiões permanentemente à sombra são onde os cientistas encontraram indícios de água congelada. Mas como o gelo pode existir em um planeta tão próximo do Sol? Isso acontece graças à órbita e rotação únicas de Mercúrio. As crateras permanentemente à sombra perto dos polos nunca recebem luz solar direta, mantendo-se incrivelmente frias mesmo quando as áreas próximas aquecem com o calor do Sol. Essa descoberta levou os cientistas a se perguntarem: poderia haver outras substâncias voláteis, como compostos orgânicos, preservados nessas regiões frias? O ano curto e o dia longo de Mercúrio também afetam a forma como estudamos o planeta. Como Mercúrio orbita o Sol rapidamente, é desafiador para as espaçonaves conseguirem alcançá-lo. Elas precisam usar manobras complexas, incluindo vários sobrevoos de Vênus e do próprio Mercúrio, para desacelerar o suficiente e entrar em órbita ao redor do planeta. A missão Bepi-Colombo, atualmente a caminho de Mercúrio, usará essas assistências gravitacionais para ajustar gradualmente sua velocidade e trajetória. Tendo partido em 2018, a espaçonave não entrará em órbita ao redor de Mercúrio até 2025, depois de completar 9 sobrevoos planetários. Uma vez em órbita, a Bepi-Colombo enfrentará outro desafio relacionado ao ciclo incomum de dia e noite de Mercúrio. Ela precisará monitorar cuidadosamente sua exposição ao calor intenso no lado diurno, ao mesmo tempo que precisa manter o fornecimento de energia durante as noites longas e frias. Este equilíbrio delicado é crucial para o sucesso da missão e destaca as condições extremas criadas pela rotação e órbita únicas de Mercúrio. Simulações de computador recentes forneceram novas informações sobre como Mercúrio chegou à sua taxa de rotação atual. Esses modelos sugerem que Mercúrio pode já ter girado muito mais rápido no passado, mas foi desacelerando com os efeitos combinados da gravidade do Sol e dos impactos de grandes asteroides e cometas. Esta pesquisa nos ajuda a entender não apenas a história de Mercúrio, mas também como outros planetas do Sistema Solar podem ter evoluído. À medida que continuamos a estudar Mercúrio, surgem outras questões. Como o núcleo do planeta permanece parcialmente líquido, apesar das longas noites e do frio extremo? Qual o papel da órbita incomum de Mercúrio na formação de sua geologia? Essas perguntas nos lembram que, mesmo em nosso próprio Sistema Solar, ainda existem muitos mistérios a serem descobertos. As características únicas de Mercúrio desafiam nossa compreensão de como os planetas se formam e evoluem, nos levando a expandir nossas teorias e explorar novas possibilidades. Então, que outros segredos Mercúrio pode estar escondendo sob sua superfície cheia de crateras? Um pequeno planeta com muitos segredos incríveis. Mercúrio, o menor planeta do nosso Sistema Solar, traz um número surpreendente de mistérios em seu minúsculo tamanho. Apesar de pequeno, Mercúrio continua a confundir os cientistas com suas características únicas e inesperadas. Um dos segredos mais intrigantes de Mercúrio é seu núcleo estranhamente grande. A doutora Nancy Chabot, cientista planetária do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, liderou um estudo que revelou que o núcleo de Mercúrio representa cerca de 85% do volume total do planeta. Isso é significativamente maior do que o núcleo da Terra, que representa apenas cerca de 15% do seu volume. Mas por que Mercúrio tem um núcleo tão grande? Uma teoria sugere que Mercúrio pode ter sido um planeta muito maior que perdeu a maior parte de suas camadas externas em uma grande colisão no início da história do Sistema Solar. Essa ideia foi proposta pelo Dr. Eric Asfalg, da Universidade do Arizona. De acordo com esta teoria, um grande corpo celeste pode ter atingido Mercúrio, arrancando grande parte de seu manto e crosta e deixando para trás o núcleo rico em ferro que vemos hoje. Outro segredo incrível de Mercúrio é seu campo magnético inesperado.
Ao contrário de Vênus e Marte, que não possuem campos magnéticos globais, Mercúrio gera um campo magnético com cerca de 1% da força do campo magnético da Terra. Esta descoberta, feita pela missão Messenger da NASA, intrigou os cientistas porque eles não esperavam que um planeta tão pequeno e em rotação lenta mantivesse um dínamo magnético. A doutora Katherine Johnson, cientista planetária da Universidade da Colômbia Britânica, liderou uma equipe que descobriu algo ainda mais surpreendente sobre o campo magnético de Mercúrio. Eles descobriram que o campo magnético está deslocado do centro do planeta em cerca de 20% do raio de Mercúrio. Essa diferença pode ser devido a variações na espessura da crosta do planeta que afetam a forma como o calor flui do seu interior. Mas os mistérios não param por aí. Em 2020, os cientistas anunciaram a descoberta de elementos voláteis na superfície de Mercúrio, incluindo enxofre, potássio e sódio. Esses elementos normalmente evaporam rapidamente em altas temperaturas, portanto, encontrá-los em um planeta tão próximo do Sol foi inesperado. O Dr. Patrick Peplowski, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, sugeriu que esses elementos voláteis podem ter chegado a Mercúrio por via de cometas ou asteroides após a formação do planeta. Uma das descobertas recentes mais emocionantes sobre Mercúrio é a presença de água congelada em crateras permanentemente à sombra perto de seus polos. A doutora Nancy Chabot, que mencionamos anteriormente, também esteve envolvida nesta pesquisa. O gelo foi encontrado apesar da proximidade de Mercúrio com o Sol, porque essas crateras nunca recebem luz solar direta, mantendo as temperaturas extremamente baixas. Mas é aqui que tudo fica ainda mais interessante. Além da água congelada, os cientistas encontraram evidências de compostos orgânicos nessas mesmas crateras. Esses depósitos escuros podem ser moléculas complexas à base de carbono, semelhantes àquelas que podem ter desempenhado um papel na origem da vida na Terra. Poderia Mercúrio, apesar de suas condições adversas, conter pistas sobre a origem da vida em nosso sistema solar? Outro segredo incrível de Mercúrio é sua atividade geológica inesperada. Durante anos, os cientistas pensaram que Mercúrio era um mundo geologicamente inativo. No entanto, os dados da missão Messenger revelaram evidências de atividade vulcânica relativamente recente. O Dr. David Rothery, da Universidade Aberta do Reino Unido, identificou pequenos pontos claros na superfície de Mercúrio que parecem ser aberturas vulcânicas. Essas características sugerem que Mercúrio ainda pode estar geologicamente ativo até hoje. Uma das características mais intrigantes de Mercúrio é seu terreno caótico, uma vasta área de colinas e vales perto do polo sul do planeta. Esta região, observada pela primeira vez pela missão Mariner 10 na década de 70, cobre uma área aproximadamente do tamanho do estado americano do Texas. O Dr. Thomas Waters, do Instituto Smithsonian, propôs que esse terreno pode ter sido formado por enormes terremotos causados pela força gravitacional do Sol à medida que a órbita de Mercúrio evoluía. Estudos recentes também revelaram detalhes surpreendentes sobre a composição de Mercúrio. O Dr. Amir Khan, da Universidade de Zurique, usou dados da missão Messenger para estudar a estrutura interna do planeta. Sua equipe descobriu que o núcleo de Mercúrio é provavelmente composto por uma camada externa líquida e um núcleo interno sólido semelhante ao da Terra. No entanto, o núcleo interno de Mercúrio é proporcionalmente muito maior que o da Terra, o que poderia explicar algumas das curiosas propriedades magnéticas do planeta. Esses incríveis segredos de Mercúrio desafiam nossa compreensão da formação e evolução planetária. Eles nos lembram que, mesmo em nossa vizinhança cósmica, ainda existem muitos mistérios para resolver. Ao anteciparmos as futuras missões e descobertas, não podemos deixar de nos perguntar: que outras surpresas podem estar escondidas sob a superfície cheia de crateras de Mercúrio? As profundezas ocultas de Mercúrio. Descobertas recentes e missões em andamento revelam que o subsolo de Mercúrio guarda segredos tão fascinantes quanto suas características visíveis. Um dos aspectos mais interessantes das profundezas ocultas de Mercúrio é a estrutura de seu núcleo. Ao contrário da Terra,
que tem um núcleo interno sólido cercado por um núcleo externo líquido, o núcleo de Mercúrio é principalmente líquido com uma porção interna sólida. Essa composição central incomum foi confirmada pela missão Messenger da NASA, que usou variações sutis no campo gravitacional de Mercúrio para mapear sua estrutura interna. Estima-se que o núcleo interno sólido de Mercúrio tenha cerca de 2.000 quilômetros de largura, constituindo quase metade de todo o núcleo do planeta. Isso é proporcionalmente muito maior do que o núcleo interno da Terra, que representa apenas cerca de 20% do seu volume. O tamanho e o estado do núcleo de Mercúrio desempenham um papel crucial na geração de seu campo magnético, que é muito mais fraco que o da Terra, mas ainda surpreendentemente forte para um planeta tão pequeno. Abaixo da crosta de Mercúrio existe um manto mais fino do que se pensava anteriormente. Estudos recentes sugerem que o manto de Mercúrio pode ter apenas cerca de 420 quilômetros de espessura, em comparação com o manto da Terra, que tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Este manto fino tem implicações para a atividade geológica e distribuição de calor de Mercúrio. Uma das descobertas mais emocionantes sobre o subsolo do planeta ocorreu em 2012, quando a Messenger detectou evidências de atividade vulcânica antiga. A espaçonave encontrou depressões rasas incomuns que parecem ter se formado quando elementos voláteis sublimaram na superfície. Essas cavidades sugerem que o interior de Mercúrio já teve mais elementos voláteis do que os cientistas acreditavam anteriormente. Em 2020, pesquisadores fizeram outra descoberta inovadora sobre o subsolo de Mercúrio usando dados da Messenger. Eles encontraram evidências de um vasto reservatório subterrâneo de magma que existiu no passado distante do planeta. Este antigo oceano de magma provavelmente desempenhou um papel crucial na formação da sua superfície e estrutura interna. A presença deste antigo oceano de magma poderia explicar algumas das características únicas da superfície, como as vastas planícies lisas que cobrem grande parte do hemisfério norte. Acredita-se que essas planícies, conhecidas como planícies vulcânicas do norte, sejam o resultado de enormes fluxos de lava que ocorreram no início da formação do planeta. Mas talvez a descoberta mais surpreendente sobre o subsolo de Mercúrio tenha ocorrido em 2022. Pesquisadores que analisaram dados da Messenger encontraram evidências de nitrogênio preso abaixo da superfície. Esse nitrogênio pode ser o remanescente de uma atmosfera antiga que foi empurrada para o subsolo pelo intenso calor e pela radiação solar que bombardeiam o planeta. A presença de nitrogênio no subsolo levanta questões intrigantes sobre o passado de Mercúrio. Será que ele já teve uma atmosfera mais substancial? Se sim, que implicações isso pode ter tido no seu clima e potencial habitabilidade? Outro aspecto fascinante das profundezas ocultas de Mercúrio é a presença de água congelada em crateras permanentemente à sombra perto de seus polos. Embora esse gelo esteja tecnicamente na superfície, ele está escondido da exposição direta à luz solar e protegido pelo frio extremo nessas regiões permanentemente sombreadas. Estudos recentes sugerem que parte desse gelo pode ser relativamente novo, talvez depositado por cometas ou asteroides nas últimas dezenas de milhões de anos. Além do gelo de água, essas crateras polares também contêm depósitos escuros que os cientistas acreditam que podem ser compostos orgânicos. Esses compostos, que parecem ser mais voláteis que a água, podem ser restos de cometas ou asteroides que impactaram Mercúrio. A preservação desses materiais orgânicos no subsolo oferece uma oportunidade única para estudar a distribuição de compostos orgânicos nas regiões mais internas do Sistema Solar. O subsolo de Mercúrio também contém pistas sobre sua história geológica. Ao contrário da Terra, o planeta não tem placas tectônicas, mas ele mostra evidências de tensões significativas à medida que esfriou ao longo do tempo. Essas tensões resultaram em inúmeras sobreposições, onde algumas partes da crosta foram empurradas sobre outras. Essas falhas geológicas, que podem ter vários quilômetros de altura, revelam a composição do subsolo e da história geológica do planeta. Análises recentes dessas falhas revelaram algo inesperado. Mercúrio ainda pode estar tectonicamente ativo.
Um estudo publicado em 2019 encontrou pequenas alterações chamadas de fossas tectônicas, associadas a algumas das suas maiores falhas geológicas. Essas fossas, que são essencialmente pequenos vales formados pela extensão da crosta, parecem ser geologicamente jovens, sugerindo que a crosta de Mercúrio ainda está se movendo e se estabelecendo. Uma das características mais misteriosas do subsolo de Mercúrio é o campo magnético do planeta. Ao contrário do campo magnético da Terra, que é gerado pelo movimento do ferro fundido em seu núcleo externo, acredita-se que o campo magnético de Mercúrio seja produzido por um mecanismo diferente. Alguns cientistas propõem que ele pode ser gerado por um efeito dínamo em uma fina camada externa de metal líquido ao redor de um núcleo interno sólido. Outro aspecto estranho das profundezas ocultas de Mercúrio é a possibilidade de falhas subterrâneas que poderiam abrir caminhos para a passagem de calor e potencialmente até mesmo para fluidos se moverem através da crosta do planeta. Embora a superfície de Mercúrio esteja totalmente seca hoje, alguns cientistas especulam que pode haver bolsões de água líquida nas profundezas do seu subsolo, mantidas líquidas pelo calor residual do núcleo do planeta. A ideia de água subterrânea em Mercúrio pode parecer absurda, mas fenômenos semelhantes foram observados em outros mundos aparentemente inóspitos do nosso sistema solar. Por exemplo, a Lua de Júpiter, Europa, e a Lua de Saturno, Encélado, têm oceanos subterrâneos sob suas crostas geladas. E embora o clima de Mercúrio seja muito diferente, a possibilidade de água subterrânea não pode ser totalmente descartada. À medida que continuamos a explorar as profundezas ocultas deste planeta, surgem novas perguntas. Como a estrutura interna de Mercúrio evoluiu ao longo do tempo? Poderia haver outros elementos ou compostos voláteis presos sob a sua superfície? E talvez o mais intrigante, o que o subsolo de Mercúrio pode nos dizer sobre a história primitiva do nosso sistema solar e os processos que moldaram os planetas mais próximos do Sol? Essas questões destacam a importância de continuarmos a estudar esse planeta. Cada nova descoberta sobre suas profundezas ocultas não apenas melhora nossa compreensão deste mundo fascinante, mas também traz informações valiosas sobre a formação planetária e a evolução de todo o sistema solar. Conforme aguardamos pelas futuras missões e descobertas, uma coisa é certa: Mercúrio, apesar de seu pequeno tamanho e proximidade do Sol, ainda tem muitos segredos para revelar. Suas profundezas ocultas contêm pistas sobre seu passado e talvez sobre a história de todo o sistema solar. Bom, por hoje era isso. Deixe sua opinião sobre o que você acha que podemos encontrar em Mercúrio em um futuro próximo. Poderiam ser pedras preciosas ou possivelmente até vida extraterrestre? Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.